Então vamos lá, dando continuidade aí essa parte da teoria dos precedentes, né? Então, como eu falei para vocês, estávamos falando de rácio. Então, a norma que se constitui o precedente é uma regra, certo? E a rácio, ela vai ser o quê? Esse fundamento normativo da solução de um caso. Ou seja, será necessariamente uma regra que eu extraio quando analiso o exercício de raciocínio dos julgadores que concluíram do julgador que traz aquela decisão. Tem um exemplo bem interessante que eu gosto sempre de repetir, está lá no curso do professor Leonardo Carneiro da Cunha, que imagine o seguinte: imaginem que existe um litígio cuja discussão é se uma pessoa pode entrar com um cachorro num restaurante, certo? E aí aquele caso é levado à apreciação do Poder Judiciário, o Poder Judiciário dá uma decisão dizendo: cachorro não pode entrar em restaurante, ou seja, uma pessoa com seu animal de estimação, cachorro, não pode entrar no restaurante, não pode entrar com um cachorro no restaurante, beleza. Então, amanhã chega uma pessoa com bode e quer entrar no restaurante. Se eu for olhar, isso aqui é muito importante para a gente entender o conceito de rácio. Se eu for olhar apenas para a parte dispositiva da decisão, o que eu vou encontrar? Que cachorro, uma pessoa acompanhada de cachorro, não pode entrar no restaurante. Ou seja, a pessoa que tem um animal de estimação cachorro não pode entrar em restaurante. Mas bode não é cachorro. Então, a pessoa que está acompanhada aqui, um bode de estimação, pode entrar no restaurante? Aí é que a gente não pode olhar para a parte final da decisão. Por isso que a rácio não está na parte dispositiva. A rácio está contida nos fundamentos da decisão. Ou seja, quais foram as questões de fato e de direito que levaram o julgador a concluir que cachorro não pode entrar em restaurante. Aí vamos lá, vamos pensar. Então tá lá os argumentos utilizados. Olha, o cachorro é um animal irracional e faz as necessidades fisiológicas deles em qualquer lugar. Então é uma questão de higiene. E essa questão de higiene impede, viabiliza, né, o bom convívio com um estabelecimento onde se vende alimentos consumíveis. Esse é um argumento. Outro argumento é o cachorro, por ser um animal irracional, então ele morde. Ele pode agredir fisicamente as pessoas que estão naquele estabelecimento. Olha, o cachorro late, então incomoda a harmonia de um estabelecimento onde as pessoas vão lá para comer, para relaxar, para conversar. Então o animal latindo incomoda. Então vejam, são esses elementos, né, aqui onde está a rácio, ou seja, foram esses elementos que foram sopesados, ou melhor, foram esses argumentos que foram sopesados pelo julgador que levaram àquela conclusão. Então, nessas regras é que está a rácio decidente. E aí vamos ver se encaixa, se agora essa situação, que não é igual, e isso eu quero mostrar para vocês que o precedente não trabalha com questões iguais, trabalha com questões semelhantes, certo? Porque um caso, como eu disse, não é igual a outro, mas que eu tenho uma situação semelhante, que a gente vai ver se amolda nas regras que foram extraídas desse julgamento. Então, veja, é um bode não é igual ao cachorro, mas vamos lá. Bode morde, bode está chifrada, então pode agredir as pessoas que lá estão. Está vendo que a questão se encaixa. Bode faz as necessidades fisiológicas igual ao cachorro, se encaixa. Bode não late, mas berra, que incomoda do mesmo jeito a harmonia, a convivência das pessoas que estão ali no momento de relaxamento. Se as situações se encaixam, então elas são semelhantes. Se elas são semelhantes, então elas têm que receber do Poder Judiciário o mesmo tratamento, apesar de cachorro não ser igual a bode. Então é esse o raciocínio que vocês têm que entender para a aplicação da teoria dos precedentes. Por quê? Por outro lado, se eu tiver uma situação que não se enquadre,
ou que seja diferente daquela que foi analisada no precedente, eu vou ter uma situação distinta. Inclusive, é uma técnica de aplicação de precedente, de afastamento, desculpa, de precedente. O distinguish é o exemplo que o professor dá. Então, imagine que agora o litígio é uma pessoa deficiente visual que quer entrar num estabelecimento alimentar com um cão-guia. É um cachorro. Então, qual é a parte final da decisão? O cachorro não pode entrar em restaurante. Então, eu não posso olhar só para a parte final. A parte final é o que menos importa, porque a parte final diz respeito àquele caso em concreto. Mas as regras estão na ratio, e a ratio está nos fundamentos da decisão, como já falei. Então, vamos ver que se enquadra cachorro cão-guia, apesar de ser um animal irracional, mas é treinado para não latir, é treinado para não morder, é treinado para não fazer as necessidades em qualquer lugar. Além de levar em consideração que se eu impeço a entrada do cão-guia, eu impeço a entrada do próprio deficiente visual. Então, veja, eu estou em uma situação diferente. E aí eu vou apresentar um distinguish, ou seja, uma distinção. A questão, ela tem argumentos ou tem situações que não foram levadas em consideração no precedente. E aí pode receber uma outra decisão. Por quê? Porque eu estou diante de uma situação desigual. Se for igual, ou seja, se as hipóteses se encaixarem exatamente na regra que é criada no julgamento do precedente, vai receber obrigatoriamente do Poder Judiciário a mesma decisão. Mas se não for, pode receber a mesma decisão por um exercício de raciocínio mais extenso ou mais restritivo, como pode receber uma outra decisão. Por quê? Porque as situações elas não são idênticas. Ok? Então, de um modo geral, é isso que a gente teria para falar sobre rácio. Uma outra coisa interessante, que está lá no conceito também que eu passei para vocês, é que aí temos que analisar tudo aquilo que diz respeito à teoria dos precedentes, né? Então, vocês vão ter que se acostumar com essas expressões, são expressões do direito anglo-saxão. Então, uma outra expressão que vocês vão ouvir muito é o obter dictum, ou dictum, né? Então, está aí o conceito, é um argumento jurídico exposto de passagem na motivação da decisão que se convola em juízo normativo acessório, provisório, secundário, que não tem influência relevante ou substancial para a decisão, ou seja, ela é prescindível para o deslinde da controvérsia. São aqueles argumentos que são utilizados apenas como um reforço retórico do julgador. Ele não está julgando aquilo, né? Tem um exemplo muito bom também que eu gosto de utilizar, é que antes da entrada do Código de Processo Civil, tinha o julgamento do STJ, que o STJ estava julgando lá uma causa, não me recordo bem o que era, mas que o julgador, lá na sua fundamentação, colocava o seguinte: se isso aqui estivesse sendo julgado pela ótica do novo Código 2015, que não tem entrado ainda em vigência, aí ele botar que entrará em vigência no dia 16 de março de 2016, e continuava a sua argumentação. Então, várias pessoas foram dizer que o STJ, que era o julgamento, já tinha dito que a data de início de vigência, ou seja, já tinha um precedente do STJ, dizendo que a data de vigência do Código de Processo Civil seria dia 16 de março. E não estava sendo julgado aquilo, né, que jamais pode ser um precedente. Né, o que aquilo estava utilizando era um argumento de reforço, ou melhor, um argumento retórico, de apenas um exercício de raciocínio de algo que não era a questão, o cerne da questão que estava sendo julgada. Então, isso é um obter dictum, é comum. De vez em quando também você encontra passagens em julgados que, olha, estou julgando a inconstitucionalidade da lei número 1000. Se fosse a lei 2000, ela seria inconstitucional, mas ele não está julgando. Não quer dizer por isso que eu vou extrair o raciocínio de que o Supremo disse que a lei 2000 é inconstitucional. Ele não está julgando isso. É um argumento que é dito de passagem, por isso que é um dictum, um obter dictum. E aí
isso não forma precedente, certo? Isso não sequer está sendo analisado, são argumentos prescindíveis que, se você retirar ele daquela fundamentação, não vai fazer nenhuma falta. Agora, a rácio não. A rácio, se você tira ela, perde totalmente sentido, você não consegue extrair a regra daquele caso, certo? Então, são duas expressões bem interessantes que aí a gente precisa ter essa compreensão. Então, seguindo aí os slides, então eu tenho os efeitos jurídicos do precedente, certo? Vamos pegar uns dispositivos, são poucos dispositivos, mas modificaram muito o direito brasileiro. Então, vejam, o artigo 927, ele tem a seguinte previsão: os juízes e os tribunais observarão, certo? Os juízes e os tribunais observarão. Inciso 1, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 2, os enunciados de súmula vinculante. Inciso 3, os acordos e incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A orientação do plenário dos órgãos ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, vejam, nesses cinco incisos estão, né, expressamente previstos as ferramentas, ou seja, os procedimentos que agora, com o Código 2015, então, criarão precedentes vinculantes, certo? Então, esse é o primeiro efeito que eu coloquei aí, letra A, vinculante ou obrigatório. A norma jurídica geral, essa tese que é estabelecida na ratio, que nós já explicamos, então ela obriga os órgãos jurisdicionais a adotá-los em decisões posteriores. Ou seja, o precedente ele trabalha com os 3 tempos verbais, né? É uma decisão dada lá atrás, que vai se aplicar ao caso em concreto do presente e que se aplicará também no futuro toda vez que uma demanda semelhante àquela se repetir no Poder Judiciário. E aí não há mais espaço, e eu deixo claro o registro disso, não há mais espaço no direito processual brasileiro de não se aplicar o precedente, certo? Há, na verdade, a obrigatoriedade de aplicação do precedente. O juiz tem que enfrentar o precedente, trazendo, inclusive, algo que mais na frente eu vou falar, certo? Que ele tem um ônus argumentativo imenso para não aplicar o precedente, mas não é no sentido de dizer, não, eu não concordo com o posicionamento do Tribunal Superior, ou não concordo com o posicionamento do meu tribunal. Isso não é mais possível no direito brasileiro. O que é possível no direito brasileiro é as técnicas de afastamento de precedente, que é a distinção e a superação. Agora, isso traz um ônus argumentativo imenso, ou seja, o juiz vai ter que mostrar que naquele caso em concreto, não tem situações de fato e de direito semelhantes àquelas que foram construídas no precedente. É o precedente lá do cachorro e é a situação diferenciada do cão-guia. Então o juiz vai ter que mostrar que o cão-guia não se encaixa nas regras do precedente que foi criado para um cachorro normal. E aí ele vai dar outra decisão, ele pode dar outra decisão. Então, o ônus argumentativo do juiz para as técnicas de afastamento de precedente é imenso. É imenso. E voltando a repetir, não há essa possibilidade mais no direito brasileiro do juiz dizer, ou melhor, julgar contrário ao precedente porque ele não concorda. Não há mais essa possibilidade, né? O precedente ele é obrigatório, ele é vinculante, ok? Então, essa é uma questão aí bem interessante. E aí tem alguns enunciados, né, que é importante que a gente fale do FPPC. Então vejam aí os enunciados 318, o enunciado 318 que diz os fundamentos prescindíveis para o alcance do resultado fixado no dispositivo da decisão, ou seja, o obter dicta,
ainda que neles presentes, não possuem efeito de precedente vinculante. Certo? Então, por isso que eu tive que diferenciar o que é ratio, o que é obter dictum, porque o que forma o precedente, o que o enunciado diz é o que forma o precedente, é a ratio. E os argumentos obter dictum, eles, em hipótese alguma, podem formar o precedente. O enunciado 2 do FPPC, que diz que para a formação do precedente, somente podem ser usados os argumentos submetidos ao contraditório. Então, isso aí a gente vai ver mais na frente, lá nos repetitivos, a necessidade do relator isolar a decisão, dizer, quando ele submeter ao procedimento repetitivo, ele dizer qual é a matéria que está sendo julgada, identificar a matéria que está sendo julgada. Por quê? Porque a matéria que é submetida, que é levada à decisão de afetação, ela que vai formar o precedente vinculante, e sobre ela é que deve ser construído todo um contraditório. Então, questões que não são levadas, não foram submetidas ao contraditório, não formarão precedentes vinculantes. E aí também algo que eu já me referia para vocês por força desses dois artigos, o 10 e o 927, parágrafo 1º, que é a obrigatoriedade de conhecimento de ofício pelos magistrados, né, sob pena de omissão e denegação de justiça. Veja que expressão forte, denegação de justiça. Ou seja, o juiz ele pode deixar de aplicar a lei porque ele não concorda, porque ele acha que a lei é injusta. Ele não pode fazer isso. Ele tem que aplicar a lei. Né? Ele é o intérprete da lei. Da mesma forma que o juiz não vai ser diferente com o precedente. O juiz não pode deixar de aplicar o precedente. Certo? Ele é obrigado a enfrentar o precedente. Se ele não enfrenta o precedente, ele está incorrendo em omissão, que vai ser corrigido, pode ser corrigido por embargo de declaração. Tá? E se ele não entrega o precedente na decisão, ele não enfrenta o precedente, não aplica o precedente, ele está denegando a justiça. Então, vejo que os vícios são de muita gravidade. Então, há a obrigatoriedade do juiz aplicar o precedente. Ele tem a obrigação de conhecer, outra informação muito importante, ele tem a obrigação de conhecer de ofício os precedentes. Da mesma forma que todo juiz tem a obrigação de conhecer a lei. Então, ele também tem a obrigação de conhecer os precedentes. Daí a necessidade que a gente vai mais na frente dos tribunais superiores organizar esses precedentes vinculantes, separá-los por assunto, ou outra forma mais didática, e dar ampla publicidade a esses precedentes, porque tem que ser do conhecimento de todos, inclusive do judiciário, mas principalmente da sociedade, que é para a sociedade poder pautar a sua conduta, conhecendo o posicionamento dos tribunais superiores. O enunciado 170 diz que as decisões e precedentes previstas nos incisos do artigo 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos. Certo? Então, esses incisos, vamos novamente dar uma olhadinha neles. Os dois primeiros, o 927, não são novidades, né? Não são novidades. Não estou me encobrindo, não, né? Então, ele diz o seguinte: as decisões de controle concentrado de constitucionalidade, isso aí sempre gerou um precedente vinculante do Supremo, né? E os enunciados de súmula vinculante do Supremo. Então, esses dois precedentes vinculantes não são nenhuma novidade. E aí, sendo do Supremo, obviamente, em termos de constitucionalidade, vincula todo o território nacional. Súmulas vinculantes, além do Poder Judiciário, todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, nas três esferas, estadual, federal e municipal. Tá? Mas o que é novidade? Acordos e incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo. Então, aquela questão que eu já me referi, da racionalidade do trabalho do Poder Judiciário. Então, eu tenho demandas de massa, submeto ao procedimento repetitivo, tem a decisão lá do repetitivo, e aí depois o próprio Poder Judiciário ficar julgando contrário ao entendimento do Tribunal Superior, não tem o menor sentido nisso. Nenhum sentido nisso. Então, agora, quando eu estiver lá
uma questão relacionada a uma demanda de massa que for afetada ao procedimento repetitivo, quando o Supremo ou o STJ julgar aquela questão, obviamente cada um na sua matéria, constitucional e infraconstitucional, então essa decisão do Tribunal Superior vinculará todo o Poder Judiciário brasileiro. Todo o Poder Judiciário brasileiro, visto que são decisões dadas pelo Tribunal Superior. E lembre-se, uma questão também muito importante, né? A vinculação é nos dois planos, horizontal e vertical. Tá? Então vincula o próprio Tribunal Superior. Os próprios ministros não têm o menor sentido. A decisão é dada pelo colegiado, certo? E aí os ministros, que não precisa ser por unanimidade, né? O precedente não precisa ser por unanimidade. O precedente é o posicionamento majoritário do tribunal sobre aquela questão. Então, imagine pronto, esse julgamento bem apertado que tivemos agora, embora seja matéria penal, mas só para exemplificar agora a questão da possibilidade de prisão quando eu tenho uma decisão de segundo grau. Não tenho ainda o trânsito julgado, mas eu tenho a decisão de segundo grau. Então foi 6-5, uma votação mais apertada que pode acontecer no Supremo. Então, mas aquele é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Aquele é a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, é o precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro que foi vencido, que está nos 5 que perderam, ele não pode, porque ele tem entendimento diferente, julgar contrário ao precedente do próprio tribunal dele. Então, o bom exemplo tem que vir logo desde cima. Né? Então, o precedente é isso, é essa teoria que tem que ser implementada no Brasil. Se continuar as pessoas julgando em sentido contrário ao posicionamento ou ao precedente firmado, então nada disso aqui que a gente está falando vai adiantar de absolutamente nada. Até porque não pode, né? Quando ele é obrigatório, é vinculante, não pode receber decisões em sentido contrário. Certo? Então, isso aí é algo para a gente deixar bem sedimentado. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, não só as súmulas vinculantes, agora como as súmulas editadas pelo STJ e pelo STF, que antes eram precedentes persuasivos, apenas existia um indício do entendimento do tribunal sobre aquela questão, agora essas súmulas, mesmo sem ser vinculantes, formam precedentes obrigatórios. A orientação, por fim, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, aqui também uma questão bem interessante. Veja, porque também não fazia o menor sentido uma situação que, por exemplo, vocês encontram com muita facilidade no STF. Então, veja, quando o STF julga uma ação de controle concentrado em constitucionalidade, que quem julga essa ação é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, porque existe a lei, essa decisão, ela, na sistemática anterior, né, ela era vinculante. Porque tem a lei lá que rege as ações de controle concentrado de constitucionalidade, e a lei diz que as decisões do controle concentrado de constitucionalidade geram precedentes vinculantes e erga omnes. Beleza. Mas chega um recurso especial que traz uma discussão semelhante, as teses semelhantes a uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, mas essa não foi julgada ainda. E aí eu tenho uma decisão imagino que tenha sido julgado pelo plenário do STF, mas porque foi no controle difuso, não tem, no sistema anterior, não gerava precedente vinculante. Mas quem julgou foi o plenário do Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença? É o mesmo órgão, o plenário do Supremo Tribunal Federal, que julga a ação de controle concentrado e que julga um recurso, vamos dizer, extraordinário no controle difuso. Não tem sentido, porque no controle concentrado vincula e no controle difuso não vincula quando é o mesmo órgão. Ou seja, ali é o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, por força disso, né, o inciso 5, ou seja, as decisões dadas pelos órgãos de competência plena dos tribunais, aqui o exemplo é do Supremo, mas isso vai servir para todos os tribunais locais, inclusive formarão precedentes vinculantes, ok? Então isso aí também é uma questão interessante. Esses precedentes, vamos passar aqui os slides. Então eu tenho
chegamos agora ao artigo 926, em que ele vai tratar dos deveres dos tribunais relacionados a esse sistema de precedentes. Então vejam, como legislador, né, tem a preocupação em relação a isso. No 927 ele diz: os tribunais, né, os juízes e os tribunais observarão, ou seja, não é uma faculdade, até porque essa discricionariedade ela não existe em termos de poder judiciário. Terão que aplicar, obrigatoriamente terão que aplicar. E ainda uma preocupação quando ele estabelece os deveres dos tribunais. Também não é um direito, não é uma faculdade. Vamos dar uma olhada aí nesse artigo, que ele é muito interessante, porque ele diz o seguinte: os tribunais devem, veja, os tribunais devem, artigo 926, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Veja o parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 2º. Ao editar os enunciados das súmulas, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então, desses deveres aí arrolados, vamos analisar. Então, o primeiro deles, que eu coloquei aí, letra A, uniformizar a jurisprudência. Então, veja, o tribunal ele não pode ser omisso. Existindo aquela jurisprudência, aquela divergência de jurisprudência, divergência de entendimentos interno entre os órgãos e o tribunal deve provocar, né, seja o relator de ofício, ou quem tiver a competência para tal, a depender da ferramenta, deve provocar o tribunal para que ele uniformize a sua jurisprudência. Ele passa de uma situação passiva, de esperar que o jurisdicionado provoque ele para uniformizar, para uma situação ativa. Né? Ele tem um dever de editar esses enunciados sumulares, de editar a súmula, os enunciados que dizem respeito à súmula da sua jurisprudência. Então isso é um dever, uma obrigação do tribunal, para justamente o quê? Evitar aquela jurisprudência lotérica, aquela loteria, aquela situação em que o julgador entende de uma forma, outro de outra, continua cada um julgando da sua forma e não chega a um denominador comum, ou seja, não chega a uma uniformização. Então, remete àquela discussão para ser analisada pelo órgão de competência plenária do tribunal. Repito, não precisa ser decisão unânime, o que precisa é que a decisão seja do órgão de composição plenária do tribunal, o próprio pleno ou a corte especial do tribunal, a depender, obviamente, da sua composição, que vai resolver aquele problema, ou seja, vai julgar aquela questão, uniformizando a sua jurisprudência, e a partir dali, então, se cria um precedente vinculante, e a partir dali o próprio tribunal e quem está a ele num grau hierárquico abaixo dele vai ter que seguir aquele entendimento. Certo? Então esse é o dever de uniformizar. Vamos dar aqui uma pausa para... Já estamos chegando aos 30 minutos para continuar no próximo bloco. Valeu aí.